Senhor querido, nós sabemos que Tu acolhes o nosso louvor quando ele é fruto de um coração que Te adora, que Te serve, que Te busca, que se submete ao Teu senhorio. Senhor, nós temos esse privilégio de ter este encontro contigo em comunidade, como Tua igreja reunida, Teu povo reunido, para ser ministrado também pelo Senhor. Assim nós clamamos que neste momento em que abrimos Tua palavra, que ela tenha, pelo poder do Teu Espírito, toda a liberdade de trabalhar em nossas mentes, corações, em nossas vidas, sendo transformadas pelo Senhor. Queremos nos adequar a Ti também em nosso viver. Ensina-nos a andar nos Teus caminhos, caminho estreito, caminho da salvação. Em nome de Jesus, amém. Domingo passado, tratamos aqui um pouco dos imperativos existentes aí na vida cristã. De alguma forma, o texto que temos como referência para a pregação de hoje, de 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17, nos traz novamente um imperativo. E, como eu falei, às vezes a gente se sente um pouco desconfortável com imperativos, mas eles fazem parte da caminhada cristã. A obediência faz parte, ela é uma resposta que nós temos para dar ao Senhor em liberdade pela salvação por Ele dada na cruz. Eu leio então de 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17. João escreve: não amem o mundo, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, o Pai faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Não amem o mundo. Num primeiro momento não parece alguma coisa está errada aqui, porque a gente parece que encontra uma contradição aqui na própria Escritura, porque um dos versos centrais que nós temos na Bíblia, que milhões e milhões de pessoas ao longo de sua trajetória cristã, presente e no passado, eu acho que daí dá para ir para bilhões de pessoas, de alguma forma já sabiam esse verso de cor. Até porque no passado a gente era mais, cativado a decorar versos, né? Porque Deus tanto amou o mundo, ou na versão do Almeida, que nos é mais conhecida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho único, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que João agora vem com essa história de não amem o mundo? Parece que a gente precisa fazer aqui algumas definições de conceitos. A palavra que se usa nesses dois versos que eu citei já é cosmos. E a palavra cosmos na Bíblia, ela tem vários significados, com conotações diferentes. E quem define isso é o próprio contexto. Por exemplo, no Salmo 24, ali aparece também a palavra cosmos e ela significa terra. O mundo significa terra. Do Senhor é a terra, o cosmos, e tudo que nele existe nessa terra. O mundo e os que nele vivem. Então, a perspectiva aqui é o lugar que habitamos. Atos 17, quando Paulo está lá em Atenas, ele
percebendo aquelas várias, estátuas e ídolos referentes aos vários deuses, e havia ali um lugar para o Deus desconhecido, e ele fala deste Deus, diz: eu vim falar e anunciar esse Deus para vocês. E ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, nesse planeta. Uma outra forma de interpretar a palavra cosmos tem a ver com a conjuntura de nações que compõem essa terra. Quando o diabo leva Jesus ao alto do monte para tentá-lo, ele apresenta num momento, mostra-lhe todos os reinos do mundo. E aí são as várias nações que compõem isso. Uma terceira forma de interpretar que o mundo, o cosmos, se refira à raça humana como tal. Salmo 9:8, ele mesmo, o Senhor, julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Ele julga o mundo, obviamente, as pessoas que estão nesse mundo, a raça humana, criação dele. Assim, já em João 3, quando a gente leu, tem o mesmo sentido, porque Deus tanto amou o mundo, as pessoas, a você e a mim, que ele deu o seu Filho. Em quarto lugar, o mundo ainda significa o universo, o cosmos maior, amplo, de toda a criação, Porque os atributos invisíveis de Deus, diz Paulo em Romanos 1, assim como o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, de toda a criação. E em quinto lugar, o mundo também se refere aos ímpios, aos maus, aqueles que se opõem a Deus, como João 15:18, quando Jesus diz: se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro eles odiaram a mim. Ele falou aos seus discípulos. Se o mundo os odeia, mas o mundo não odeia os discípulos. Os que odeiam a Jesus e odiaram os discípulos são aqueles que se opõem ao próprio Senhor. E também significa nesse sentido de que tem a ver com o próprio diabo como chefe desse mundo, Em João 12, Jesus diz que chegou o momento de ser julgado esse mundo e agora o seu príncipe será expulso. O príncipe das trevas, o príncipe desse mundo é Satanás. Então tem a ver com essa conotação. Tudo isso aí está traduzido pela palavra cosmos. Uma segunda referência bíblica que vai nos acompanhar aqui nessa manhã é Tiago capítulo 4. Tiago 4 fala desse cosmos, cita esse mundo, descreve esse mundo como um sistema de valores, por assim dizer, um modo de vida, um modo de pensar, um modo de viver, em oposição à perfeita e santa vontade de Deus. Ele diz, Tiago 4, verso 4, adúlteros, aí ele se refere à igreja a quem ele escreve, não no sentido de que pratiquem adultério, adúlteros na perspectiva de que são adúlteros espirituais, que se rebelaram contra o Senhor, com quem temos um casamento, um pacto de vida. Adúlteros, vocês não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, diz Tiago, se desejam ser amigos do mundo, vocês tornam-se inimigos de Deus. Então o mundo aqui é personificado, por assim dizer, a personificação de tudo aquilo que se levanta contra Deus. Tudo aquilo que as pessoas descobrem, inventam, idealizam, realizam, que ignora o Senhor, que exclui o Senhor, que expurga o Senhor, está dentro dessa perspectiva de mundo. Afinal, como diz Paulo em Colossenses 3,17, tudo que fizerem,
em palavra, em ações, faço-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, esta é a evidência por excelência de que amamos o Senhor de todo o nosso coração, alma, força e entendimento, quando podemos agir, falar, ser em nome de Jesus, conforme o Senhor. Jesus mesmo diz que nós só podemos amar um único Senhor de todo o nosso coração. É impossível, em Mateus 6:24, amar a Deus, amar a riqueza. É impossível amar a Deus, amar o mundo, as coisas que Ele tem a oferecer, os seus valores. Não conseguimos amar a Deus e o mundo simultaneamente. Não insista, não tente. Não dá certo, não é possível. Vejam bem, quando João diz que não devemos amar o mundo, portanto, aqui ele não está se referindo às pessoas que estão nesse mundo. Porque Jesus mesmo disse ao Pai na sua oração: eu não quero que os retires do mundo, mas que os guardes no mundo para o qual eu os envio, para pregar esse evangelho. E assim, mesmo Jesus nos instruiu, que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mais do que isso, Ele até nos instruiu dizendo que devemos amar os nossos inimigos. Se amamos apenas aqueles que nos amam, que vocês fazem demais? Pergunta Ele a nós, seus discípulos. Sendo assim, o que afinal se espera de nós quando se diz: não amem o mundo e o que nele há? Acontece que existe um aspecto, vamos dizer assim, mundano interno e um outro aspecto mundano externo. Primeiramente, o interno, o amor, amar o mundo, as coisas que há no mundo, os valores deste mundo, tem uma dimensão interna da alma. Existe um espírito de apego, se dá para dizer assim, às coisas desse mundo. O nosso coração se gruda nas coisas desse mundo, é atraído por eles. Trata-se de uma atitude, portanto, do coração. Amar o mundo, nesse caso, é uma atitude do coração. Ela não é visível, ela não é explícita, mas está lá, está presente, é ativa. O tempo todo a gente está meio que apaixonado por aquilo que o mundo tem a nos oferecer. É um impulso constante que faz com que o meu coração, os meus olhos, sempre se voltem para as coisas que há nesse mundo. São paixões e desejos que brotam num coração que não está efetivamente e completamente apaixonado pelo seu Senhor. Eu volto a Tiago, eu leio do capítulo 4, verso 1 a 3. Tiago pergunta nessa sua carta, nesse final de sua carta, o seguinte: de onde vêm as discussões e as brigas que há no meio de vocês? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo? Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles? E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não o recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Observaram já uma vez, acho que aí dá para conseguimos identificar, observaram qual é o teor constante da nossa oração, do nosso clamor? É uma lista enorme de pedidos. Pai, eu quero isso, eu preciso aquilo, eu quero aquele outro, faça isso, faça aquilo. Tudo que eu quero, eu estou no centro da oração o tempo todo. E as coisas que eu peço, geralmente têm a ver com o meu conforto, o meu prazer, a minha felicidade. Nós não estamos no mundo simplesmente para sermos felizes. Nós estamos aqui sendo preparados para o Senhor, para uma eternidade.
para uma vida que é transformada pela presença em nosso coração, um caráter que vai se assemelhando dia a dia ao caráter de Jesus, à vida de Jesus, nós crescemos em maturidade cristã. É o que nós falamos também recentemente aqui em 2 cultos seguidos. Em segundo lugar, o mundo, então, amar as coisas que há no mundo em seus valores, possui também um aspecto externo. Trata-se de uma assimilação, se dá para dizer, uma adaptação a esse mundo, um ajustamento a esse mundo. A gente vai se enquadrando nele, aos seus costumes, aos seus valores, às suas posturas, às suas normas, à sua ética, ao seu corretamente ou politicamente correto. A gente está mais preocupado em estar adequado ao mundo no que concerne ao politicamente correto, do que perguntar a palavra, perguntar ao Senhor o que Ele deseja, o que Ele vê como correto. E que muitas vezes estes valores do mundo estão diametralmente opostos aos valores do reino de Deus. E é nesse sentido que Tiago é tão claro e tão duro, tão incisivo, quando ele afirma o texto que a gente já leu: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Simples assim. Quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus, faz-se inimigo de Deus. Flertar com o mundo, constituir uma relação de amizade com o mundo, apaixonar-se pelo mundo, como crente em Jesus, enfim, amar o mundo e o que nele há, como diz João, constitui-se num ato de adultério espiritual. É uma prostituição espiritual, com a quebra, com o rompimento de uma aliança que temos com nosso Senhor. Afinal, nosso relacionamento com o Senhor é um relacionamento muito íntimo, muito profundo, pautado num amor verdadeiro, fiel, de compromisso, de aliança. Falando ao seu povo no passado, Deus disse por meio do profeta Jeremias, capítulo 2, verso 2, eu lembro de vocês, eu lembro com muito carinho de vocês, meu povo, como você desejava me agradar, quando você era jovem noiva, muito tempo atrás. Lembra daquele tempo? Quando eu os tirei do Egito, os trouxe para junto de mim, dei a vocês minhas leis, vocês se apaixonaram por mim. E nós andávamos como um casal. Você me amava e me seguia até mesmo no deserto. Lembram de quando nós nos apaixonamos por Cristo? Ou quando o Senhor revelou o seu amor e nós o compreendemos, o acolhemos por fé? Lembram quando Ele declarou e revelou esse amor? E o quanto isso nos impactou? O quanto os nossos olhos brilhavam, o nosso coração explodia de alegria, e a gente não tinha pudor, vergonha, não tinha restrição alguma em compartilhar esse evangelho a quem quer que fosse. O que aconteceu? Seu amor esfriou? Distanciamo-nos do nosso amado? Apaixonamo-nos pelo mundo, pelos ídolos nessa terra? Mais adiante em Jeremias, o Senhor pergunta a este seu povo, no mesmo capítulo 2, verso 5, que defeitos seus antepassados encontraram em mim, para que se afastassem tanto assim de mim? Foram atrás de ídolos inúteis, e eles próprios se tornaram inúteis, porque como diz o salmista, nós nos tornamos semelhantes aos ídolos que adoramos. Se adoramos os ídolos que o mundo nos apresenta, a gente ao longo do tempo se assemelha a eles. A nossa vida vai ganhando as características ditadas por esse mundo. Ou então, se amamos o Senhor, somos transformados de glória em glória,
à semelhança de Jesus em maturidade cristã. Cristãos cuja vida está comprometida com Cristo, que têm uma aliança com seu Senhor, não podem flertar com o mundo. É algo contraditório, algo esquisito, não é normal, não é lógico. Com este mundo cujo príncipe é Satanás, o adversário por excelência, por esse mundo cujos valores são ditados pelo príncipe das trevas, o mundo cujos ideais são completamente contrários à vontade do Senhor. Muitas pessoas até gostariam muito de experimentar e vivenciar o amor de Deus, a salvação eterna, mas não querem cortar suas relações com o mundo. Não querem render suas vidas ao senhorio de Jesus. Acrescentam Jesus à sua vida como um compromisso a mais, mas nada muda em seu viver. Se nos tornamos amigos do mundo, nós nos constituímos inimigos de Deus. Se continuamos a amar o mundo, continuamos numa relação de inimizade com o Senhor. Como testemunhar ao mundo do amor de Deus, se o que nos rege são os valores do mundo? É impossível coexistir o amor de Deus e o amor ao mundo. É como luz e trevas, é como água e óleo, é como querer navegar em dois barcos com um pé em cada um, barcos que andam em direções opostas. E a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus zeloso. E Ele não tolera a traição. Ele não pode tolerar o pecado. Ele não admite dividir o seu amor com o mundo que o rejeita. Imaginem como é, talvez nem precisamos imaginar, tivemos talvez experiência assim, como é ser traído pela pessoa amada, pessoa que amamos, com quem talvez você esteve casado, a quem você se dedicou a sua vida, por quem você se doou e você é traído, ou tenha traído alguém. É um sentimento extremamente forte, angustiante, e assim o Espírito Santo de Deus que habita em nosso coração, diz a palavra que ele fica entristecido quando lhe viramos as costas e procuramos nos aproximar do mundo. Tiago, voltando a Tiago 4, verso 5, diz: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes por nós? Interessante. O Espírito que Ele, o Senhor, fez habitar em nós tem ciúmes por nós. Obviamente que não é um ciúme doentio. Eu gosto muito da versão de Almeida, para traduzir esse mesmo versículo, quando ele diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós nos ama zelosamente. Nos ama zelosamente, com zelo, com uma paixão que a gente sequer compreende a sua profundidade. A palavra diz muito claramente, Paulo em Efésios, capítulo 4, verso 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nosso casamento com o Senhor, que muitas vezes é descrito assim na Bíblia, a gente não carrega simplesmente uma aliança, como em nossos casamentos. Nós fomos selados pelo Espírito Santo que habita no nosso coração para o dia da redenção. Se entristecemos aquele que é o selo da nossa união com o Senhor, podemos imaginar as consequências disso. Então, uma vez que amar o mundo constitui-se inimizade contra Deus, o que nos torna infiéis, adúlteros e que nos lança numa prostituição espiritual, o que devemos fazer? É voltar ao Senhor, é aproximar-se dEle,
é submeter-se a Ele, é purificar os nossos corações, é limpar as nossas mãos. É o que Tiago diz, capítulo 4, versos 7 a 10, que eu leio na sequência. Tiago 4, 7 a 10. Continuando no texto de Tiago. Portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, tenham um só propósito. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento, troquem a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Esta é uma postura, esta é uma atitude que o mundo não conhece. Não conhece e não pratica. Ela está sendo aqui recomendada por Tiago aos crentes que têm flertado com o mundo. É uma palavra que nos cabe, atual. Afinal, a amizade com o mundo nos constitui inimigos de Deus. E isso é sério. Como diz 1 João 2, que já li, leio, repito os versos 15 e 16. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazeres físicos, ou a cobiça da carne. O mundo oferece apenas o desejo intenso por tudo o que vemos, o que os nossos olhos veem. O mundo oferece apenas o orgulho de nossas realizações, dos bens que acumulamos, e isso não provém do Pai, é do mundo. No mundo você vale pelo que você conseguiu ajuntar, você vale pela roupa que veste, pela marca que usa, pelo carro que dirige, pelo lugar que mora. Não é assim que a palavra nos qualifica, não é assim que o Senhor nos vê. Ele nos vê despidos, Ele nos vê na alma, no nosso coração, quem somos como pessoa. Por isso o imperativo que aqui é tão explícito e incisivo: não amem o mundo e nem o que nele há. Se o fizermos, só há um caminho de volta, aquele proposto aqui por Tiago 4, 7 seguintes, que acabamos de ler. Eu vou um pouco rapidamente ainda pontuar algumas coisas que Tiago diz. Primeiro, precisamos primeiramente nos submeter a Deus. É onde começam as coisas. Submetam-se ao Senhor. A palavra submissão, a gente nem tem tempo para entrar nisso, e como já disse, causa uma certa ojeriza. Mas se eu me submeto, se eu me sujeito, eu perco o controle das coisas. Ainda que nosso desejo, nosso objetivo seja romper com o mundo, com os seus valores, com aquele que é o seu príncipe, este rompimento inicia com voltar-se para Deus. Porque se alinhar com o mundo é andar de costas para o Senhor. Em segundo lugar, Tiago diz que devemos resistir ao diabo, não acolher as suas proposições, não dar ouvidos às suas tentações. Livra-nos do mal, é a nossa oração. Não permitir que ele faça a nossa cabeça através das atrações desse mundo. E assim, se resistirmos ao diabo, diz Tiago, ele fugirá de nós. Terceiro lugar, Tiago diz que devemos nos aproximar de Deus. Chegai-vos a Deus, diz Almeida, avizinhem-se dele. Correr atrás do mundo é afastar-se de Deus, é correr na direção errada. Nos leva na direção contrária daquilo que Deus quer. E o pecado que se instala em nossa alma mantém igualmente o Senhor distante de nós. É uma palavra difícil de
de assimilar, de engolir, aquela de Isaías 59, quando o Senhor diz: ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem o seu ouvido está surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa dos seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Suas mãos estão manchadas de sangue, seus dedos imundos de pecado, seus lábios estão cheios de mentira e a sua boca transborda de corrupção. Em Zacarias, igualmente o Senhor é enérgico em dizer, Zacarias 1, verso 2 a 4, eu, o Senhor, fiquei extremamente irado com os seus antepassados. Portanto, diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês. Voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês. Não sejam como os seus antepassados, diz Zacarias, que não quiseram ouvir, nem deram atenção quando os antigos profetas lhe disseram, assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem seus caminhos maus, abandonem as suas práticas perversas. E o que Jeremias nos diz ainda, obviamente, palavra do Senhor, que é um hino conhecido, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Em quarto lugar, somos desafiados a limpar as nossas mãos. Andar flertando com o mundo acaba sujando nossas mãos, por assim dizer. Limpar as mãos que estão sujas, pois foram envolvidas com o mecanismo desse mundo e o seu pecado. Tem a ver com aspectos externos da nossa vida, como já falamos aqui. Trata-se da assimilação, da adaptação, do ajustamento ao mundo, seus costumes, seus valores, suas posturas, suas normas, sua ética, seu estilo de vida. Não basta entregar, por assim dizer, o nosso coração ao Senhor, se as nossas mãos continuam contaminadas com o pecado do mundo. Precisamos, portanto, romper com o mundo, com tudo aquilo que nos compromete com esse mundo. Em quinto lugar, devemos purificar os nossos corações, diz Tiago. E isso tem a ver com aquele aspecto interno, que também já mencionamos aqui. O coração tem a ver com nossos sentimentos, nossas emoções, paixões, vontade, desejos. É um impulso para se apegar às coisas do mundo. Por isso a necessidade de purificar o coração. Tem a ver não com aquilo que Jesus faz, somente Ele pode fazer na cruz. Mas é que nós precisamos, de novo, entender o verso inteiro, né? E não pinçar só uma palavra para fora. O que Tiago diz? Você que tem uma mente dividida, purifiquem o seu coração. Ou seja, uma mente dividida é aquela que tenta se apegar a dois valores, a dois senhores simultaneamente. Purificar é colocar um só propósito, é ter um só alvo, é ter um só Senhor em sua vida. Ela quer amar o Senhor. A pessoa de mente dividida quer amar o Senhor, mas igualmente amar o mundo, o que não é possível. E o nosso coração só pode amar plenamente um Senhor, como eu já disse. Se nossa mente, o nosso coração está corrompido, portanto ele está impuro, ele precisa ser purificado, precisa ser santificado, por assim dizer. Dedicação exclusiva é o que o Senhor demanda. E como tudo isso é possível, o último lugar, sexto lugar e último, Tiago diz, passa por uma atitude de quebrantamento. Quebrantamento. Verso 9 e 10, conforme eu já li de Tiago 4, entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento,
troquem a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Entristecer-se é uma tradução um pouco fraca para traduzir esse termo grego aqui, talaiporel, onde está tristeza, traduzido por tristecer-se. Afinal, a gente se entristece por qualquer coisa, especialmente se uma coisa nos desagrada. E aqui não é essa a expectativa que está por detrás dessa palavra, uma tristeza que a gente sofre, mas é uma atitude deliberada que buscada de todo o coração. Almeida traduz de uma forma bem melhor, eu acho que esse termo, quando ele diz: afligi-vos, aflijam-se, coloquem aflição no seu coração, mais do que uma mera tristeza. Ou seja, sintam a sua miséria, percebam, tomem consciência do estado que vocês se encontram, que é miserável nessa condição. Portanto, sintam a real condição de vocês, sintam-se e saibam-se miseráveis, por isso lamentem e chorem. Se queremos de fato ser restaurados, precisamos chegar humildemente na presença do Senhor, admitir a nossa miséria, lamentá-la, chorá-la, pois a miséria, o pecado, nos mata, nos torna inimigos de Deus, nos afasta do seu amor. Na antiguidade, existiu uma forma de punição de um assassino, por exemplo, que era extremamente... O cara que pensou nesse negócio é terrível, que era amarrar o assassino ao corpo da pessoa assassinada. Ele era amarrado ao defunto e ficava nessa condição, sofrendo ali agonias de ficar em contato com o corpo que vai se putreficando, até a pessoa enlouquecer ou morrer de fome. Terrível forma de morrer. Mas a pessoa que se amarra a esse mundo, na verdade, se amarra à morte, se amarra a um cadáver. Por isso ele precisa afligir-se, chorar, lamentar, clamar ao Senhor que o livre desse corpo de morte. É o que Paulo fala em Romanos 7, quando ele diz: miserável homem que eu sou, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? E ele mesmo nos dá a resposta no mesmo verso: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É assim que o Senhor espera que a gente se aproxime dEle. Como diz o salmista, quando Davi fala do seu pecado, reconhece seu pecado de adultério diante do Senhor, e ali ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezarás, Senhor. Compungido e contrito. Assim ficou o coração daquele povo a quem Pedro falou ali no Pentecostes. E diz ali, em Atos 2, compungiu-se-lhes o coração. Eles foram atingidos por esse evangelho, tal qual uma flecha que transpassa o coração. E o povo perguntava a Pedro e aos apóstolos que lá estavam: senhores, e o que faremos agora? Diante desse evangelho que ouvimos, o que vamos fazer? Arrependam-se, creiam em Cristo, e vocês serão batizados pelo Espírito Santo de Deus, que estará no coração de vocês. O Salmo 51, a gente não tem tempo mais para ler ele, mas leiam uma vez o que Davi fala neste Salmo. Estes aqui, então, são assim aqueles que buscam o Senhor. Estes são perdoados, curados, restaurados, purificados e exaltados. Afinal, o Senhor nos quer puros, o Senhor nos quer santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, diz Pedro.
para anunciar as grandezas desse evangelho a este mundo. Falando das penas dos diversos crimes, Deus diz em Levíticos: santificai-vos, consagrem-se, dediquem-se, ofereçam-se a mim e sejam santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Levíticos 20, quando o Senhor continua falando das várias leis que Ele demanda do seu povo, de novo Ele conclui e diz: sejam santos, separados, pois eu, o Senhor, sou santo. Separei-os de todos os povos para serem meus. E o mesmo é dito à igreja de Jesus por Pedro. 1 Pedro 1, 14. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos da carne e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, conclui Pedro, sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. Esse é o nosso chamado, como igreja, como aqueles que foram alcançados pelo amor gracioso salvador de Cristo. Amemos, pois, ao Senhor de todo o nosso coração, mente, força, entendimento, e o nosso próximo como a nós mesmos. Em momento algum, há um mandamento que devemos amar o mundo e as suas coisas. Não amem o mundo. Ame o Senhor, ame o próximo, ame as pessoas, com um amor incondicional como o Senhor nos amou. Assim estaremos de acordo com a vontade daquele que nos amou primeiro. Amém.